Bom dia, bom dia. Bem, vamos lá, mais um pouquinho do nosso livro de Santa Faustina, o diário. Vamos dar continuidade a essa leitura. Antes, porém, vamos fazer uma oração para que a nossa leitura seja abençoada e que possamos obter os frutos de entendimento e conscientização que a misericórdia de Deus está querendo passar para nós. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, vamos lá então. Nossa última leitura parou no 134, foi? Acho que foi isso mesmo. Isso. Então, hoje nós vamos para 135. Então vamos lá. Diário de Santa Faustina, caderno 1, página 70. Parágrafo 135. Durante a terceira aprovação, o Senhor deu-me a conhecer que eu devia oferecer-me a Ele, a fim de que pudesse fazer comigo o que lhe aprovesse. Devia sempre colocar-me na sua presença como vítima de oblação. No começo, fiquei com medo, sentindo a minha miséria profunda, conhecendo bem a mim mesmo. Respondi ao Senhor mais uma vez: sou uma miséria em pessoa, como posso servir como vítima? Hoje não compreendes, amanhã te darei a conhecer isso durante a adoração. O meu coração e a minha alma tremiam. Essas palavras calaram profundamente na minha alma. A palavra de Deus é viva. Quando cheguei para a adoração, senti na alma que tinha entrado no santuário de Deus vivo, cuja majestade é grande e inconcebível. E o Senhor me fez conhecer o que são até os espíritos mais puros diante dele. Embora exteriormente eu nada visse, a presença de Deus me envolvia por completo. Nesse momento, a minha mente foi estranhamente iluminada. Surgiu diante dos olhos da minha alma uma visão que era como o de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Primeiramente, os sofrimentos físicos e todas as circunstâncias que os agravavam. Em seguida, os sofrimentos espirituais, em toda a sua extensão, e ainda aqueles dos quais ninguém saberá. Essa visão englobava tudo: julgamentos injustos, difamações. O que escrevo é um resumo,
Mas esse conhecimento era tão claro que o que mais tarde passei em nada era diferente daquilo que experimentei nesse momento. O meu nome deve ser Vítima. Quando terminou a visão, um suor frio me cobria a testa. Jesus me fez conhecer que, embora eu não concordasse com isso, poderia me salvar sem que diminuíssem as graças que me concedia, continuando até com a mesma íntima união comigo, de tal forma que, mesmo sem a minha adesão a esse sacrifício, não diminuiria a generosidade de Deus. E o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, da minha voluntária aceitação desse sacrifício com toda a consciência da minha mente. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de Sua Majestade inconcebível. Sentia que Deus estava aguardando a minha palavra, o meu consentimento. Então, o meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: fazei de mim o que vos aprouver, submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. Nesse momento, quando consenti nesse sacrifício de toda a minha vontade e coração, a presença de Deus me transpassou de um lado a outro. A minha alma mergulhou em Deus e foi inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Sentia que Sua Majestade me envolvia. Uni-me com Deus de uma maneira estranha. Via o grande agrado que Deus tem por mim, e o meu espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente dessa união com Deus, sinto que sou amada de maneira especial, e eu, da minha parte, amo com toda a força da minha alma, e eu o amo com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração, um segredo entre mim e o Senhor. Parecia-me que ia morrer de amor só de ver o seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras. E o Senhor me disse: és a delícia do meu coração. De hoje em diante, tudo o que fizeres, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento, senti-me consagrada. O invólucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada, pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção. E isso não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Foi logo no corredor que deparei com um grande sofrimento e humilhação da parte de uma pessoa. Aceitei-o com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no sacratíssimo coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a própria Madre Margarida admirava-se disso. As outras deixam passar muitas coisas, porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso. Mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Uma das irmãs me disse: a irmã que se prepare para receber a pequena cruz que a aguarda da parte da Madre Superiora. Tenho tanta pena da irmã, e eu
Alegro-me com isso em minha alma e já há muito tempo estou pronta para isso. Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus tudo pode. Eis do que é capaz a graça de Deus. Poucas são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus, e menos ainda as que estão dispostas a segui-las fielmente. Contudo, a alma fiel a Deus não é capaz de discernir por si só as suas inspirações. Deve submetê-las ao controle de um sacerdote muito instruído e sábio. E é bom que delas desconfie enquanto não se certificar. Não confie nessas inspirações e em todas as mais altas graças, porque pode expor-se a grandes prejuízos. Embora a alma possa de imediato distinguir as inspirações falsas das inspirações de Deus, deve tomar cuidado, porque há muitas coisas incertas. Deus gosta e se alegra quando a alma não crê nele apenas por ele mesmo. Porque o ama, é prudente, questiona e busca ajuda ela mesma, a fim de verificar se é realmente Deus que está agindo nela. E tendo-se convencido através de um sábio confessor, deve então ficar em paz e entregar-se a Deus de acordo com a sua orientação, isto é, de acordo com a orientação do confessor. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Assim como o amor é forte, apesar das grandes dificuldades, também é perseverante na vida monótona, diária e penosa. A alma que ama sabe que para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessária, isto é, fazer mesmo as mínimas coisas por grande amor. Amor e sempre amor. O amor puro nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus e ninguém o supera. Fica feliz quando se pode aniquilar e se consumir como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é sua felicidade. Mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ele. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida. Vejo-a em 2 sacerdotes, isto é, em Frei András e Padre Sopóquico. No retiro, antes dos votos perpétuos, pela primeira vez, fui tranquilizada inteiramente. E mais tarde fui conduzida nessa mesma direção pelo Padre Sopóquico. Aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nesses caminhos de Deus, o meu espírito alegrou-se no Senhor. E parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o voo e comecei a elevar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar, naquele em que a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma. Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como meu único tesouro. Sou uma só com Deus, sou uma só com o Senhor. O abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias a minha alma ficou como que em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união
com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor que por vezes nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela. Mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas. Para ele apenas, já não compreendo. Interrompe e começa por um novo pensamento em outro parágrafo. Vou repetir essa frase. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas. Para ele apenas, já não compreendo. Bom, desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão. Embora Deus me atraísse a si com tanta força, que muitas vezes não tinha condições de me opor à sua graça. Quando me via, de repente, mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia. Tão grande era a paz que Jesus me concedia. E então, ouvi na alma estas palavras: para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas estas exigências, eu te concederei uma paz tão profunda que, ainda que quisestes inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de te esqueceres de ti mesma. Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio o fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma profunda humildade. Sob a direção desse sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor de Deus e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e Ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas, quando menos as esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça, graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma. Conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que Ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. E toda falta contra Ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: fortifica-te para o combate. Várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava-me como um mestre. Por vários anos foi Ele mesmo quem me educou. Até o momento em que me deu o diretor espiritual. Anteriormente, era Ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora manda que pergunte tudo ao confessor. E muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele. Fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual.
Algumas vezes aconteceu que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isso não acontece com muita frequência. Quando por muito tempo a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande, em tal caso, Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela, e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que para ser fiel, muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e, graças a essa confiança, chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não a assustam, nem a intimidam, tal como o cavaleiro. Estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente e, não contando consigo mesma, reza com fervor e pede o conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim procedendo, consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem nem de refletir, nem de pedir conselhos, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se e muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considero o tempo de paz como o tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta, vigilância. Mais uma vez, vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. O Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas, para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e reconhecimento. Oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que ela está buscando essa pureza, porque de outra forma não atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda graça provém da oração. Lembro que recebi a maior porção de luzes nas adorações que fazia diariamente. Durante meia hora, no tempo da Quaresma, prostrada em cruz diante do Santíssimo Sacramento. Durante esse tempo, conheci melhor a mim mesma e a Deus. Apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer essa oração, mesmo tendo autorização dos superiores, saiba a alma que para rezar e perseverar na oração, deve munir-se da paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores. Dificuldades interiores, desânimo, aridez, torpor da alma, tentações exteriores, respeito humano e observância das horas
que são destinadas para a oração. Eu mesma passei por isso, e se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também não a fazia depois, porque as obrigações não permitiam. E se a fazia, era com grande dificuldade, porque o pensamento me fugia para os meus deveres. Tive uma outra dificuldade, quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo. Outros a perturbavam nesse recolhimento. E por isso deve ter paciência para preservar na oração. Acontecia-me muitas vezes que, quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente em Deus, tirava maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia. Tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição na minha tarefa. Acontecia que, justamente nessa ocasião, recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo. Porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. A alma nobre e delicada, ainda que a mais simples, desde que possua uma fina sensibilidade, vê Deus em tudo, encontra-o em toda parte, sabe encontrar a Deus até debaixo das coisas mais obscuras. Tudo para ela tem significado, a tudo dá grande valor, por tudo agradece a Deus, de tudo tira proveito para si e atribui toda a glória a Deus. Confia nele e não me confunde quando chega o tempo das provações. Ela sabe que Deus é sempre o melhor Pai e dá pouca importância ao respeito humano. Segue fielmente o menor sopro do Espírito Santo e alegra-se com esse hóspede espiritual, agarrando-se a ele como uma criança à sua mãe, onde outras almas param e se atemorizam. Ela passa sem medo e sem dificuldades. Quando o próprio Senhor quer estar junto da alma e conduzi-la, afastará tudo o que seja exterior. Quando adoeci e fui transferida para a enfermaria, tive muitos dissabores por esse motivo. Éramos duas doentes na enfermaria. A irmã N recebia visitas das irmãs. A mim ninguém veio ver. É verdade que é uma só enfermaria, mas cada uma tem a sua cela. Eram longas as tardes de inverno. A irmã N tinha luz, podia ouvir rádio, e eu nem podia preparar a minha meditação, por falta de luz. Quando assim se passaram quase 2 semanas, uma tarde eu me queixava ao Senhor porque sofria muito e nem podia preparar a meditação, por não dispor de luz. O Senhor respondeu-me que viria todos os dias à tarde e me indicaria os pontos da meditação para o dia seguinte, que versavam sempre sobre sua dolorosa paixão. Dizia-me: reflete sobre o meu padecimento diante de Pilatos. E assim sucessivamente, durante toda a semana, eu meditava sobre a sua dolorosa paixão. A partir daquele momento, uma grande alegria invadiu a minha alma, e já não desejava quaisquer visitas ou luz. Jesus me bastava por tudo. Aliás, o zelo das superioras pelas doentes era grande. No entanto, o Senhor fez com que eu me sentisse abandonada. Mas esse melhor mestre, para poder agir sozinho, afasta tudo que é criado. Algumas vezes eu sofria tantas perseguições e sofrimentos que a própria madre
M disse que no caminho da irmã os sofrimentos aparecem brotar da terra. Que no caminho da irmã os sofrimentos parecem brotar da terra. Disse-me ainda: eu olho para a irmã como para uma crucificada. No entanto, reconheço nisso a mão de Jesus. A irmã seja fiel ao Senhor. Quero anotar um sonho que tive a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era ainda noviça e tinha certas dificuldades que não conseguia superar. Tratava-se de obstáculos interiores, mas que se relacionavam com dificuldades exteriores. Fiz novenas a vários santos, mas a situação tornava-se cada vez mais difícil. Os meus sofrimentos, por esse motivo, eram tão grandes que já não sabia como continuar a viver. De repente, veio-me a ideia de rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Comecei uma novena a essa santa, pois já antes do ingresso no convento tinha grande devoção a ela. Agora me descuidei um pouco dela, mas nessa necessidade, novamente comecei a rezar com todo o fervor. No 5º dia da novena, sonhei com Santa Teresinha, mas como se ela ainda estivesse na terra, ocultando diante de mim o fato dela ser santa. Começou a dizer-me palavras de conforto, que eu não ficasse tão triste por causa desse problema, mas que confiasse mais em Deus. Disse-me: também eu sofri muito. Contudo, eu não estava muito convicta de que ela tivesse sofrido muito e disse-lhe: a mim me parece que não tenha sofrido nada. Mas Santa Teresinha respondeu, assegurando-me de que havia sofrido muito, e me disse: saiba, irmã, que dentro de 3 dias a irmã resolverá esse problema da melhor maneira. Como eu não estava muito inclinada a acreditar nisso, então ela se deu a conhecer, revelando-me que era santa. Então a minha alma encheu-se de alegria e perguntei-lhe: você é santa? E ela me respondeu: sim, sou santa, e confie que aquele problema a irmã resolverá no 3º dia. E eu disse a ela: Santa Teresinha, diga-me, irei para o céu? Respondeu-me: a irmã irá para o céu. E serei santa? Respondeu-me: a irmã será santa. Mas Teresinha, eu serei uma santa como você nos altares? E ela me respondeu: sim. Você será uma santa como eu, mas deve confiar muito em Jesus. E perguntei-lhe se meu pai e minha mãe irão para o céu. Respondeu-me: irão. E continuei a perguntar: e as minhas irmãs e meus irmãos irão também para o céu? Respondeu-me que rezasse muito por eles, mas não me deu uma certeza. Compreendi que necessitavam de muitas orações. Tratou-se de um sonho e, como diz o provérbio, o sonho é ilusão e só Deus é salvação. No entanto, no 3º dia, resolveu-se esse difícil problema com muita facilidade. Como me tinha dito, cumpriu-se ao pé da letra tudo que se relacionava com essa questão. Foi um sonho, mas ele teve o seu significado. Em determinado momento, eu me encontrava com a irmã M na cozinha e ela ficou um pouco zangada comigo e, por penitência, mandou que eu me sentasse em cima da mesa.
e ela mesma trabalhava muito, limpava e lavava, enquanto eu estava sentada na mesa. As irmãs que ali vinham ficavam estupefatas, vendo-me assim, e cada qual dizia o que queria. Uma que eu era preguiçosa, outra que eu era mesmo excêntrica. Eu era então postulante. Outras diziam: que freira será essa? Que freira será ela? Contudo, não podia descer, porque essa irmã me havia ordenado sob obediência que ficasse sentada até que ela me mandasse descer. Realmente, quantos atos de mortificação eu fiz nessa ocasião? Só Deus o sabe. Pensava que ia morrer de vergonha. Às vezes, era o próprio Deus que permitia essas coisas para o meu aperfeiçoamento interior. Mas o Senhor me compensou com grande consolo por essa humilhação. Durante a bênção, viu em grande beleza. Jesus olhou para mim com bondade e disse: minha filha, não tenhas medo dos sofrimentos. Eu estou contigo. Uma vez tive que ficar de plantão à noite e sofria tanto na alma em razão da pintura daquela imagem que já não sabia o que me agarrar. De um lado, todos me diziam que se tratava de uma ilusão. De outro, um sacerdote me disse que talvez Deus quisesse justamente que lhe fossem prestadas honras através daquela imagem. Portanto, era preciso conseguir aquela pintura. A minha alma estava muito cansada. Quando entrei na capela, aproximei a minha cabeça do sacrário. Bati e disse: Jesus, vede que grandes dificuldades tenho por causa da pintura da imagem. E ouvi uma voz do sacrário. Minha filha, os teus sofrimentos já não durarão muito. Um dia vi duas estradas, uma larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e se divertindo. Chegavam ao fim sem se aperceberem disso. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes, uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam-se de seus sofrimentos. Quando havia adoração na sala das irmãs da Sagrada Família, à noite fui com uma de nossas irmãs para essa adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu a minha alma. Rezava como fazia em determinados momentos, sem pronunciar palavras. De repente, vi o Senhor que me disse: fica sabendo que se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra da misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Depois dessas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Não conseguia me acalmar. Ressoavam aos meus ouvidos essas palavras: sim, então, no dia do juízo, terei que responder não apenas por mim, mas também por outras almas.
Essas palavras calaram profundamente no meu coração. Quando voltei para casa, entrei no pequeno Jesus, prostei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor: farei tudo o que estiver ao meu alcance, mas peço-vos, ficai sempre comigo e dai-me forças para cumprir a vossa santa vontade, porque vós podeis tudo, e eu, por mim mesma, nada posso. Sucede-me há algum tempo que eu sinto na alma quando alguém reza por mim. Sinto-o imediatamente na alma, e também quando alguma alma solicita minha oração. Embora não me diga isso, sinto-o através de uma inquietação, como se alguém me chamasse, mas logo que rezo, reencontro a paz. Em determinado momento, eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas, porque tinha uma certa dúvida, não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Parecia que o meu coração se partia de dor. Quando fui trabalhar, cheia de amargura no coração, de repente, Jesus colocou-me ao meu lado e disse-me: minha filha, não faltes à comunhão, a não ser quando tiveres a certeza de que pecaste gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no meu mistério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor, como uma palha jogada num grande braseiro. Fica sabendo que muito me entristeces quando me abandonas na Santa Comunhão. Eu vou ler mais uma vez essa frase dita por Jesus a Santa Faustina, e aí vou encerrar por hoje. E aí continuamos no próximo. Vou voltar o parágrafo inteiro, tá? Em determinado momento, eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas, porque tinha uma certa dúvida, não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Parecia que o meu coração se partia de dor. Quando fui trabalhar, cheia de amargura no coração, de repente, Jesus colocou-se ao meu lado e disse-me: minha filha, não faltes à comunhão, a não ser quando tiveres a certeza de que pecaste gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no meu mistério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor como uma palha jogada num grande braseiro. Fica sabendo que muito me entristeces quando me abandonas na Santa Comunhão. Muito linda essa frase, né? Muito lindo esse parágrafo. Bom, então, por hoje vamos encerrar. Encerramos no parágrafo 156. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nessa leitura, né, nessa lição de amor, de misericórdia, de devoção, de fé de Santa Faustina para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, vamos encerrar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Santa Faustina, que nosso Senhor Jesus Cristo, que Virgem Maria Santíssima, Padre Pio de Petrolina, Madre Teresa de Calcutá, que todos eles abençoe você, abençoe sua família, proteja e ampare todas as vítimas inocentes do conflito no Oriente Médio, e que seu amor sempre esteja conosco. Fique
com Deus. Deus abençoe. Beijo no coração.